Hoje nós iniciamos a nossa jornada na direção do Natal. E o tema desses próximos domingos é Ele Vem. Acho que a explicação, não preciso explicar, Ele Vem, né? Refere-se ao Messias, ao Senhor, né, Jesus, Ele vem, e nós estamos indo com Ele nessa jornada bíblica até chegar na celebração do nascimento dEle. E nós, então, por falar nisso no newsletter e no Facebook e nas nossas redes sociais, você tem lá o esboço dessa série, cada tema de cada domingo. Hoje, nós começamos no Antigo Testamento. Os próximos, este e mais 2 domingos, nós vamos para o Antigo Testamento, no final do Antigo Testamento, começando pelos profetas que a gente chama pós-exílicos. São aqueles profetas que Deus levantou no meio do povo de Israel, depois que o povo voltou do exílio, do cativeiro babilônico. Então, o primeiro deles, que nós vamos ver, começa hoje com Ageu, Zacarias, Malaquias, e aí a gente vai imediatamente para o começo do Novo Testamento, alguns outros profetas e personagens do início ali, em volta da época do nascimento de Jesus. Hoje é Ageu. O título de hoje é Ele Vem Apesar das Aparências. Ageu é um livro muito curto, são 2 capítulos, é um dos mais curtos da Bíblia, e ele foi contemporâneo de Zacarias, Ageu e Zacarias. Inclusive você lendo os 2 livros, a Zacarias é um pouquinho maior, tem alguns capítulos a mais, você vai ver que tem alguma semelhança, inclusive, na mensagem, alguns temas são parecidos, mas a gente não sabe muito acerca de Ageu, a não ser que o nome dele significa, talvez, festivo. Quem sabe ele tenha, como de costume, nascido num dia de festa, e Israel tinha vários festivais, várias celebrações. Então, pode ser que ele tenha nascido numa dessas festas nacionais, e por causa disso, a mãe dele, os pais, deram o nome de Ageu, que significa festivo, ou relativo à festa. Mas, fora isso, a gente não sabe quem é o pai dele. Normalmente, a Bíblia cita Ageu, filho de. No caso dele, a gente não sabe quem é exatamente a família, de onde ele vem. E também, depois que ele trabalha, e nós vamos ver isso agora, ele desaparece, e não se fala mais sobre ele. Aparece rapidamente e acaba. Pronto. Agora, o que é interessante é que esse é o livro de Ageu, são 5 palavras que Deus revela a ele, são 5 profecias, 5 mensagens. Então, Deus fala com ele num período curto. Se você abre comigo em Ageu capítulo 1, versículo 1, você vai ver a época em que isso aconteceu. Então, diz lá: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo... Vamos parar aí. Então, por que a gente sabe que é o 2º ano de Dario? A gente então sabe exatamente, com precisão, quando é que Ageu profetizou. Quando é que Deus revelou para ele essas mensagens? E é interessante que cada uma delas tem uma data exata. Isso é muito raro nos profetas, mas tem o mês, quem estava governando, o mês e o dia de cada uma dessas 5 mensagens. Isso é uma peculiaridade de Ageu, né? Mas o que chama a atenção é que Deus deu para ele 5 mensagens num período que, se a gente traduzir na nossa linguagem, no nosso calendário atual, vai mais ou menos do final de agosto até meados de dezembro do ano 520 a.C. Então, alguns meses apenas, final de agosto, meio de dezembro, 5 palavras, 5 mensagens de Deus para Ageu, que só apareceu naquela ocasião. A gente não sabe nada sobre ele antes, não sabe nada sobre ele depois, mas Deus deu 5 mensagens importantíssimas que ele tinha que dar para o povo no ano 520 a.C. E está bem especificamente datado aqui pelas menções que aparecem 5 vezes. Agora, o que estava acontecendo na história mundial e em Israel nessa época? Porque não é por acaso que
a Bíblia, a Escritura e a palavra de Deus vem e a data é colocada especificamente no 2º ano do reinado de Dario. Dario I foi aquele general Medo que subiu ao trono com a morte de Cambises II, que foi o filho de Ciro, o segundo Ciro, que é o Ciro o Grande. Ele subiu ao trono logo depois que Cambises morreu. Cambises, tudo indica pela história que ele cometeu suicídio, ficou muito deprimido, e Dario já era amigo dele, andava. Ciro foi aquele. Cambises conseguiu. Ele foi filho do Ciro Grande, foi o maior império que alguém podia ter herdado. Ele herdou do pai o maior império que a terra tinha conhecido, e ele conquistou o Egito, Cambises. Mas, por uma série de fatores, ele entrou lá numa depressão e era uma pessoa muito, ao contrário de Ciro, que era bem generoso, era muito elogiado por ser uma pessoa tolerante, um conquistador, mas um pouco mais tolerante. Cambises era uma pessoa muito assim, explosiva, enfim. Ele finalmente morreu, mas Dario estava com ele, general, ele era Medo, era o Império Medo-Persa, e por essa conjuntura, Dario subiu ao poder. Qual a importância de Dario e qual a ligação dele com Israel? Veja bem, no ano de 539 a.C., portanto, cerca de 19 anos antes de Ageu profetizar, Ciro tinha conquistado a Babilônia. A Babilônia, que 70 anos antes de 539, invadiu, destruiu Jerusalém, o Reino do Sul, Judá, e levou todo aquele povo para o cativeiro. Essa é a história. Babilônia invade, leva cativo o povo de Israel. Depois de algum tempo, 70 anos depois, Ciro conquista a Babilônia, um outro império, não o Império Babilônico, o Império Persa começa a dominar o mundo, e o povo de Deus está aí no meio, né? Porque, inclusive, Daniel é um caso típico, né, de alguém que atravessou vários impérios porque os impérios não eram muito longos, eles eram relativamente curtos, né? As coisas estavam acontecendo com muita velocidade. 70 anos antes, então, Ciro tinha invadido Babilônia, e por causa disso, foi exatamente Ciro, que tinha sido profetizado por Isaías, e aparece também Esdras. O que acontece com Ciro? Um ano depois que ele entra no poder, ele escreve ou faz um decreto que permite aos judeus voltarem para Jerusalém para construir o templo. O templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor, imperador da Babilônia, quando ele invadiu Jerusalém. Se você quiser depois, com calma, ler como é que isso aconteceu, você volta lá para o livro de Esdras, porque foi exatamente com Esdras, o escriba, que a primeira leva de cativos retornou do cativeiro com o propósito de reconstruir o templo de Jerusalém, por causa desse decreto de Ciro, um ano depois que ele entrou no poder. Agora, tudo isso é história. Quando a gente lê lá em Esdras, a gente vê que quando o povo chega de volta do cativeiro 70 anos depois, e eu posso imaginar, imagina comigo que alguns deles tinham idade suficiente para retornar à terra que eles haviam deixado. Mas muitos eram novos, jovens que tinham nascido no cativeiro e nunca tinham visto Jerusalém, ou lembravam de como era o templo, a cidade, antes de ter sido destruída pelo Nabucodonosor. Então eles retornam, e no primeiro momento há uma euforia e eles começam a reconstrução do templo. Mas quase 2 décadas se passam, porque nós vimos de 539 para 520, quase 20 anos se passam desde que essa primeira leva retorna. Mas logo depois que eles começam a reconstruir o templo, começa a haver uma oposição dos governadores locais, intriga, ameaças e uma série de fatores externos fortes, porque eles vieram como ex-cativos, ex-escravos, começando a vida de novo sem nada, né? Com pobreza, tendo que começar do zero, quer dizer, eles não eram fortes, eles eram fracos nesse sentido, politicamente, economicamente,
né? Emocionalmente fragilizados. E então a construção do templo para durante quase 20 anos. Todo aquele entusiasmo do retorno, a alegria de poder voltar à terra natal com a permissão e sob a proteção do imperador da Pérsia, esse desejo de reconstruir o templo, tudo isso, de repente, cai por terra, some, desaparece. Deixa de ser um fator de motivação. Acaba, assim, do nada, pá! Coloque-se no lugar desse povo. Tanta esperança, tanto entusiasmo, para nada. A gente tem aquela expressão, nadou e foi morrer na praia. 70 anos do cativeiro, depois de tudo que eles passaram, e a conquista de Jerusalém foi dramática. Porque a cidade foi cercada, acabou a água, acabou a comida. Chegou a um ponto de eles estarem devorando-se mutuamente dentro da cidade para poder sobreviver, quem estava ainda com um pouquinho de energia. Está tudo lá em Lamentações de Jeremias, lê que você vai ver. Uma história terrível, 70 anos longe, né? E você vê, alguns dos salmos foram compostos nessa época do cativeiro, e eles almejando, desejando retornar e poder novamente celebrar, fazer aquelas festas que eles faziam, comemorando a história, uma história rica de libertação do Egito, de tantas bênçãos e milagres que Deus tinha feito, tudo aquilo tinha acabado. Então eles retornam agora de uma forma extraordinária, com o imperador dizendo, pode ir, pode pegar madeira, pode reconstruir, a minha proteção, vão embora. E eles chegam na terra e começam, agora vai. Mas não foi. A pergunta é, por que será que a gente perde essa esperança? O que acontece com a gente quando a gente se rende às circunstâncias, que as circunstâncias que estão em volta da gente gritando o tempo todo, não vai dar, esquece, deixa quieto, não tem jeito? Isso não é algo que apenas o povo de Israel viveu naquela época, nós também vivemos isso. Nós temos momentos na nossa vida que tudo indica que agora vai, a esperança volta. Ou nós temos um sonho, mas algo acontece, a circunstância muda, a oposição vem, algo inesperado vem. E de repente, todo aquele nosso sonho, toda aquela nossa esperança, todo aquele nosso desejo, aquele vigor, aquela energia, aquela motivação, parece que de repente alguém puxou a tampa do ralo emocional da nossa vida e a gente simplesmente afunda e desiste e entra num compasso de repetição, de apatia, de mesmice, falta sonho, falta esperança. É exatamente isso que aconteceu com o povo. E é exatamente nessa hora que Ageu aparece. Como sair dessa armadilha, da realidade que parece devorar o nosso sonho? A primeira palavra de Deus dessas 5 mensagens, nós não vamos ver todas elas, mas eu gostaria de destacar algumas coisas dessas profecias. Está lá no capítulo 1 ainda, versículos 2 em diante. Olha o que é que Deus diz na primeira palavra que Ele manda Ageu transmitir para o povo. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Primeira coisa que Deus está dizendo para o povo, é interessante essa primeira palavra, rompendo o silêncio profético. Quase 20 anos de apatia. Acabou a motivação, acabou a esperança, acabou o sonho. O início, os fundamentos do templo estavam lá, os alicerces estavam no lugar, mas
Não havia parede, não havia mais nada, só ruínas em cima dos alicerces que tinham sido já reconstruídos. E a primeira palavra de Deus para esse povo que vivendo em apatia é a seguinte: vocês estão com as prioridades invertidas. Vocês estão com as prioridades erradas. Como é que a gente vê isso? Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa está destruída? É interessante que a primeira ideia aqui de Deus para o povo, né, a exortação, Deus se refere àquilo que o povo estava dizendo. Não, ainda não está na hora de reconstruir o templo. Não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Sabe quando a gente demonstra apatia espiritual? Quando a gente procrastina, quando a gente adia investimento na nossa vida com Deus. Quando a gente adia mais envolvimento no projeto do reino. Quando a gente adia colocar os nossos dons e talentos para Deus usar como Ele quiser. Quando a gente adia organizar a vida e o nosso tempo para a gente poder ter tempo para servir do jeito que Deus quiser. Quando a gente adia o tempo para a gente, por exemplo, ler e meditar nas Escrituras. Quando a gente adia uma organização para poder estudar a Bíblia quando esse estudo está disponível. Quando essas coisas começam a acontecer na nossa vida e a gente se encontra sempre procrastinando, não, eu vou depois, no ano que vem eu participo, ou faço isso mais tarde, eu vou ligar para essa pessoa amanhã, e a gente está sempre, aquelas impressões do Espírito de Deus, ou aqueles desejos do nosso coração de servir, de demonstrar o amor de Deus, de fazer alguma coisa prática, quando nossa mente está sempre dizendo depois, pode ter certeza que isso é um sintoma de que as nossas prioridades estão invertidas. Isso é um sintoma. Depois a gente faz isso. Agora não é hora de reconstruir, mas a razão deles terem voltado, de Deus ter escancarado as portas, o decreto de Ciro, tudo era para eles voltarem para reconstruir o templo. Nós vamos voltar a esse tema daqui a pouco. A segunda coisa que eu percebo aqui no versículo 3, quando Deus fala para ele, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Uma outra atitude, pelo menos que eu percebo aqui, é uma certa presunção. Uma presunção de que, na realidade, o que eu tenho, que Deus me deu, meu tempo, meu dinheiro, meus talentos, meus dons espirituais, meu conhecimento, tudo que eu tenho é para mim. Eu vou primeiro me cercar de segurança, de me cuidar. Eu quero estar bem. Quando eu estiver bem, aí eu vou poder ajudar. Aí eu vou poder participar. Aí eu vou poder fazer alguma coisa. Essa é a nossa tendência. Essa é a minha tendência. Uma certa presunção em relação ao uso do tempo, da minha energia, dos recursos, da saúde, do ar que eu respiro, do fato que eu estou vivo hoje. Sou um presunçoso quando eu acho que tudo isso que eu tenho, que eu sou, é para mim. Isso é uma presunção. Isso é uma arrogância. Porque tudo isso vem de Deus. E Deus me criou a imagem dele para refletir quem ele é aqui na terra. Se há qualquer outra razão que explique a minha existência que não Deus, eu estou fora. Estou fora do eixo. E essa apatia, esse pouco caso com o projeto do reino de Deus. Enquanto a minha casa continua destruída. Como é que vocês podem, ano após ano, já faz 17 anos que vocês voltaram? Como é que vocês podem, ano após ano, que na realidade com o decreto precisa se arrumar, viajar, até chegar e tal, estou dando esse desconto. Ano após ano, vocês estão vendo aí o alicerce, as ruínas, e simplesmente se tornou o quê? O natural, o normal. A aberração se tornou natural. A destruição se tornou aceitável. Pouco caso.
Apatia com o projeto do reino de Deus. E aí vem a consequência. Versículo 5 em diante. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado pouco e colhido, plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Consequência dessa inversão de prioridades, dessa apatia espiritual, a gente podia dizer, vejam onde seus caminhos os levaram. Você já teve a impressão de que tudo que você faz, todo o seu esforço, na realidade, se chega no final do ano, chega no final do dia, chega no final do mês, e você se para perguntando, para que tudo isso? Qual é o valor de tudo isso? O que isso está trazendo? O que isso está deixando? O que isso está abençoando? A terra não produz. A insatisfação no dia a dia, como ele acabou de descrever ali. Deus falando. O salário que não dá. O trabalho que não rende. Lá adiante, versículo... por causa do meu templo, que ainda vocês trouxeram para casa, versículo 9... No final do versículo 9, vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Gente, será que já caiu a ficha para alguém que quando essas coisas acontecem na nossa vida, essa apatia, essa falta de resultado, essa falta de satisfação profunda na vida, isso tem uma razão de ser? É a maneira de Deus estar dizendo para você, para, acorda. Você está vivendo pela razão errada. Deixa de ser presunçoso. Para com essa apatia, para de procrastinar. Vamos acordar. E a palavra de Deus é muito clara. Qual é o antídoto de tudo isso? Versículo 8. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo. Não tem dúvida. Envolvam-se. Voltem para o projeto, no caso deles, para o projeto do reino. Voltem para a razão pela qual vocês retornaram do cativeiro. Para me reedificar aquele templo onde eu vou me revelar, onde eu vou ser adorado, porque o culto de Israel era no templo. O templo era que Deus tinha escolhido e dado ordem para Salomão construir. Era um templo onde ele ia se revelar, onde ele ia falar. Quer dizer, no deserto tinha sido aquela tenda, mas o templo foi aquele lugar permanente da morada, entre aspas, de Deus no meio do povo. Simbolizava a presença de Deus e ele se revelava e falava para o povo no templo. Era lá que se faziam os sacrifícios, era lá que se concentrava a identidade espiritual de Israel, para não dizer a sua própria identidade étnica. Voltem para aquilo que é fundamental. E por que o templo era fundamental? Deus fala sobre isso. Para que eu me alegre, versículo 8, e nele seja glorificado. Guarda isso, porque a gente vai voltar daqui a pouquinho. Para que eu me alegre e para que nele eu seja glorificado. O templo não era simplesmente um local de ritual meramente. Era um local onde Deus se alegrava. Por que Deus se alegrava no templo? Porque para o templo ia gente de todos os lugares de Jerusalém, até de outros lugares do mundo, mas as pessoas peregrinavam para o templo. Porque lá elas iam pagar votos, lá elas iam
fazer sacrifício pelo pecado, ou seja, reconhecer que precisavam da misericórdia de Deus. Lá as pessoas chegavam humildes diante de Deus. Lá elas adoravam a Deus como o único Deus verdadeiro. O templo simbolizava tudo isso. E quando essas atitudes estão na nossa vida, no nosso coração, Deus se alegra. Deus se alegra com a nossa humildade. Deus se alegra com o nosso arrependimento. Deus se alegra quando a gente reconhece que a gente não é nada e precisa dele. E o templo significava isso. Era um reconhecimento de que ele era o centro da vida de Israel. E ele se alegrava quando ele tinha esse reconhecimento do indivíduo, das famílias, dos clãs, das tribos e do povo. Deus se alegrava. E nisso ele era glorificado. A resposta do povo, a reação do povo foi muito interessante. A gente encontra isso logo em seguida. Versículo 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Começando pelo herdeiro do trono de Davi. Zorobabel era da linhagem de Davi. Se houvesse um rei em Israel e o reino fosse restaurado, Zorobabel seria esse rei naquela época. Não havia reino, né? Tinham voltado, ele era uma pessoa comum, mas reconhecia-se que ele seria o herdeiro naquele momento. Josué era o filho, o sumo sacerdote, o filho de Josadaque, na linhagem dos sumos sacerdotes de Israel. E todo o restante do povo, ou seja, começando da liderança, vamos dizer assim, política, né, sacerdócio, né, a liderança religiosa, a gente podia chamar, não é a melhor palavra, mas o povo todo, mas dos líderes ao povo como um todo. Todos eles, a Bíblia diz, obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. O que Deus deseja de cada um de nós, e na medida em que a gente caminha para o Natal, para celebrar o Natal, uma das coisas que a gente precisa aferir à nossa vida é essa questão da obediência a Deus. E quando as nossas prioridades estão invertidas, significa que nós estamos vivendo em desobediência. E a única maneira de corrigir isso e ser obediente é reajustar as nossas prioridades na vida. É perguntar para a gente mesmo o que a gente está dando valor. O que está ocupando muito a nossa mente? Eu não estou dizendo que você para de trabalhar e suprir a sua casa. Não. O que tem que fazer, tem que fazer. Mas qual é a motivação por trás? E quanta energia você está dando para algo que não está produzindo satisfação na tua vida? Porque a satisfação só você vai ter num relacionamento bonito, gostoso com Deus. Essas são as questões que nós temos que nos perguntar, porque às vezes a gente chega no Natal, e nós vamos celebrar o Natal, todo ano a gente faz isso, mas o significado do Natal está vindo lá das páginas das Escrituras. Deus está preparando o seu povo para esse momento, nós estamos só começando. Nós vamos aqui numa jornada, vai passar por Zacarias, Malaquias, e chegar até o Novo Testamento, mas já é uma preparação, como nós vamos ver em seguida, que remete para aquele que Deus vai enviar. Ele vem. Só que acontece que para o povo de Israel, lá naquela ocasião, voltando do Egito, é como se nada fosse acontecer. Eles entraram numa apatia sem esperar nada. Voltaram para Jerusalém e o templo continuou destruído. Como se fosse continuar para sempre daquele jeito. E às vezes, na nossa vida cristã, a gente também entra num estado de letargia, ou de apatia, ou de, sei lá, um ritual. A gente faz as coisas básicas, até às vezes por culpa, né? Algo pesa no nosso coração, aí a gente dá uma oferta. Algo pesa e a gente vem ao culto. Então a gente está sempre
né, num movimento de tentar correr atrás da dívida. Mas o que Deus quer é se alegrar conosco. Ele quer ser glorificado na nossa vida. Ele quer ser reconhecido como Deus. Ele quer, no meio lá daquela confusão do trabalho, o problema que chega e tal, pai, etc., você, no meio daquilo tudo, você pensar nele, falar com ele e poder dizer sinceramente, puxa vida, vale a pena. A vida vale a pena. Apesar de tudo que está gritando ao meu redor, essa realidade me dizendo, chuta o pau da barraca, vale a pena viver, enfrentar tudo isso, porque o Senhor é Deus. Isso faz diferença para mim, porque eu sou amado pelo Senhor, porque nós temos um relacionamento pessoal. Vale a pena. Vale a pena. O povo obedeceu a voz, e às vezes a gente só vai ter a experiência de sentir isso, ela vem depois da obediência. Muita gente está esperando ter assim uma manifestação emocional para depois arrumar as coisas. Mas não é assim que funciona. A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Por isso que Deus mandou profetas, por isso que Ele deixou revelado de uma maneira inteligente, porque Ele nos deu cérebro, cabeça, raciocínio. Isso não é invenção da Grécia. Pensar não é uma invenção grega. Deus nos fez seres pensantes, que apreende as coisas aqui, ó, raciocinando. Não é o único veículo que Deus usa. Mas a comunicação de Deus é clara, é lógica, ela é em palavras. Por isso que Ele mandava os profetas para falar. Porque quando a gente ouve, entra na nossa mente e faz alguma coisa na nossa vida. O poder do Espírito Santo. A palavra é poderosa. A minha palavra não voltará vazia, diz o Senhor. E o povo ouviu e obedeceu. E o povo temeu ao Senhor, versículo 12. Temer significa, começou a levar Deus a sério. Ok, gente, vamos pôr a casa em ordem. Não dá para continuar assim, vamos resolver isso. Vamos nos mobilizar para reconstruir o templo. Essa é a ideia. E o que acontece? Eles começaram a trabalhar, versículo 14, no templo do Senhor. Mas só 23 dias depois, quando novamente Deus falou ao povo uma segunda mensagem, dizendo, versículo 13, eu estou com vocês. Então, do momento em que eles falaram, ok, vamos obedecer, ainda demorou 23 dias, e Ageu teve que receber outra mensagem, e Deus teve que falar assim, ok, eu estou com vocês, hein? Pode ir em frente. Vai que eu estou junto. Essa é a promessa de Deus. Está conosco. E Ele vai caminhar com a gente, não só até o Natal, a promessa dele é caminhar com a gente todos os dias da nossa vida. Eu quero terminar pulando para a última mensagem. São 5. Mas eu quero pular para essa última mensagem, porque Zorobabel é citado aqui na primeira, mas ele também recebe uma palavra de Deus através de Ageu, no capítulo 2, versículo 4, coragem, Zorobabel. A promessa de Deus é que o segundo templo será mais glorioso que o primeiro. Por quê? Porque o povo está dizendo, imagina, nós nunca vamos ver um templo tão glorioso quanto o de Salomão. Essa época já foi para sempre. Mas Deus fala para Zorobabel, que é o descendente de Davi, né, que deveria sentar no trono. Não, o segundo templo vai ser mais glorioso que o primeiro. Coragem. Coragem, sumo sacerdote. Coragem ao trabalho, ó povo da terra. Versículo 4 do versículo 2. Zorobabel é citado várias vezes. Por quê? Porque ele é alguém importante naquilo que vai acontecer na história da salvação do mundo, da minha, da sua. Olha só o que Deus, como Ageu termina, a última palavra de Deus é para Zorobabel, só para Zorobabel. Versículo 20 do capítulo 2. Diga a Zorobabel, governador de Judá.
E aí, mais adiante, versículo 23. Naquele dia, eu o tomarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido. Zorobabel é escolhido de Deus para continuar a linhagem de Davi até chegar em Jesus. Agora, na realidade, esse anel de selar era aquele anel que era tão importante que todos os decretos, todos os documentos reais eram marcados com esse anel. Era a assinatura da época. Era tão importante que o anel era apertado e o rei dormia com o anel. Ele não tirava o anel para nada, porque só ele tinha aquele anel, e é um anel que era reconhecido por todos, e um anel da autoridade real. E acontece que Deus estava dizendo para Zorobabel: aquilo que eu tirei de vocês com o cativeiro, e houve um outro episódio em que um rei pecaminoso foi tirado, né? E o anel dele, profeticamente, foi tirado, e Deus está restaurando para Zorobabel, dizendo: eu vou restaurar a linhagem de Davi. Algo novo está acontecendo, eu estou fazendo isso. E Zorobabel, você faz parte dessa linhagem. Acontece que Zorobabel não viu todas essas coisas acontecerem. Reinos derrubados, tremer céu e terra, versículo 22, tronos, destruirei o poder de reinos estrangeiros, virarei os carros desses contos. Não, continuou. Eles continuaram na terra e nunca mais a gente ouviu falar de Zorobabel. Ou seja, uma linguagem profética, como muitas vezes Deus fala. Deus fala através de alguém, um personagem, mas está se referindo a algo que vai acontecer no futuro. E esse futuro é a vinda do descendente de Davi e de Zorobabel, chamado Jesus, o Salvador, Jesus Cristo, ungido, escolhido, assim como Zorobabel. Na realidade, Deus estava se referindo àquilo que aconteceria cerca de 4 séculos, um pouco mais tarde, com a vinda de Jesus, e que nós vamos celebrar daqui a algumas semanas. E isso me leva a dizer, no final dessa meditação, que a pessoa que aparece nesse livro de mais importante não é Zorobabel, não é Josué, mas é Jesus. Por que é Jesus? É Jesus pelo seguinte: não sei se vocês se lembram que em João capítulo 2 tem um texto que diz que Jesus, logo no começo do ministério, que ele pegou um chicote, né, quando chegou no templo de Jerusalém e viu um monte de gente vendendo, um comércio lá no templo de Jerusalém, uma bagunça, e ele disse o seguinte: vocês destruam esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Jesus estava se referindo não ao templo de Jerusalém, as pessoas não entenderam, os discípulos não entenderam, eles só entenderam isso depois da ressurreição, porque Jesus estava se referindo ao seu corpo. No Novo Testamento a gente encontra 3 menções a templo, e a primeira menção é o templo corpo, físico, a vida de Jesus entregue por nós. É isso que nós vamos celebrar agora. Na realidade, quando Deus dava essa ordem para o povo, reconstruam esse templo, é porque aquele templo em ruínas era um símbolo para aquela geração, para aquela época. Era uma manifestação em sombra, em figura de quem Deus é. E apontando para algo que eles mesmos não entendiam naquela ocasião, mas pela fé já estavam começando a se apropriar, pela fé, da esperança da salvação. Nós hoje olhamos para trás, nós já vimos tudo isso feito, nós lemos essa profecia e a gente entende o que significa isso. A gente tem as Escrituras completas, e a chave da interpretação das Escrituras, que é Jesus. Tudo fica claro para nós. Não estava claro para eles. Eles precisavam de exercer mais fé do que nós hoje. Já parou para pensar nisso? Então, quando eu e você lutamos com as nossas prioridades, e temos as nossas dificuldades, e ficamos confusos, nós temos uma desculpa menor do que eles tinham.
Estamos vivendo ainda na sombra, no símbolo, nas representações do caráter de Deus. Eles já sabiam que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Eles já sabiam que Deus era justo. Eles já sabiam que Deus acerta as contas. Eles já sabiam que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador a ponto de ir na direção dele, estender a mão e dizer: se você quiser, eu tiro você dessa lama. Eu mudo o seu coração de pedra por um coração de carne. Eu apago o seu nome da lista daqueles que vão ficar a eternidade longe de mim e coloco você na lista daqueles que vão viver a eternidade na minha casa. E para isso, um dia, um outro templo foi destruído. O templo do corpo de Jesus, que é Deus. E 3 dias depois ele ressuscitou. Voltou à vida. E a Bíblia diz em João 2, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus disseram. Queridos irmãos, irmãs, amigos, nós estamos vivendo uma época em que a Bíblia está ficando sem fé, sem crença. Em que a Bíblia está sendo deixada de lado, em último plano. Em que não está mais na moda estudar, conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras. Mas todas as vezes que nós vamos às Escrituras como devemos, com a chave de Jesus Cristo, nós vamos ver que a Escritura sempre é correta. Sempre tem algo para nos dizer. Sempre tem algo para nos dar, nos alimentar, nos corrigir, nos encorajar. Sempre. Precisamos voltar às Escrituras. Precisamos voltar aos profetas, ler, entender. E para isso precisa estudar. Dá trabalho. Por isso quem tem uma livraria ali depois do culto, e a gente estimula, leia. E nós precisamos fazer muito mais nesse sentido, para estimular cada um aqui a conhecer as Escrituras. Jesus falou, então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Mas o outro templo, o segundo templo do Novo Testamento menciona, é a igreja. Porque Cristo também é a cabeça da igreja, do corpo. E nesse corpo habita Deus, o Espírito Santo. A igreja não é o Secov ou um prédio como a Igreja Batista do Morumbi. A igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. É na nossa vida que Deus é cultuado e adorado no dia a dia. Por isso que lá atrás era importante que aquele templo fosse reconstruído, porque na revelação progressiva de Deus, Deus estava ensinando naquela época, para aquela geração, que Ele era importante, que Ele era o primeiro, que tudo ficava em segundo lugar, inclusive as suas casas. Um comentarista diz que talvez o governador, né, o Zorobabel e o Josué, tinham uma casinha bonitinha em cima da montanha, né? Por isso que aparece logo os dois dizendo, nós somos os primeiros, deve ter caído lá dentro do coração deles, opa, isso é para mim. Mas as prioridades invertidas são simplesmente sintoma. Nós somos o templo de Deus. E por último, quando a gente chega no Apocalipse, e a Bíblia menciona Jerusalém que desce do céu celestial, diz, e nessa cidade que descreve com linguagens espetaculares, tem a seguinte frase, 21, 22, e nessa cidade não havia templo, porque o Cordeiro e o Deus Todo-Poderoso são o seu templo.
Gente, nós vivemos essa realidade. Talvez a gente olhe ao nosso redor e veja um país em ruínas, uma sociedade decadente, famílias despedaçadas, tudo dilacerado. E as circunstâncias gritam para nós: esquece, desiste. Mas Ageu está falando hoje ainda: constrói o templo. Pega a madeira e constrói o templo. Não um templo físico, mas o templo de Deus na sua vida. E começa hoje essa construção. Se ela começou um dia, está lá o alicerce, está na hora de pôr as paredes. O que está faltando? É um relacionamento que precisa ser deixado? O que é? Um pecado que tem que ser confessado? É alguém que você precisa perdoar? O que está impedindo isso? Abre mão disso. Constrói o templo hoje na sua vida. E nós vamos ser o templo de Deus como comunidade na medida em que nós estivermos sendo o templo de Deus na nossa vida pessoal. Essa igreja só vai adorar a Deus na medida em que os membros dela, os seus frequentadores, foram verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. É isso que nós celebramos nessa manhã, a possibilidade de ser aceitos por Deus. Vamos distribuir o pão e o cálice. Primeiro o pão, enquanto nós cantamos, medita, pensa. Que passo você precisa dar hoje para recomeçar a construir ou começar a construir o templo de Deus na sua vida? Essa é a mensagem de Ageu, para mim e para você hoje.